Bom, pessoal, boa tarde. Nos próximos minutos nós vamos estar falando sobre estabilidade aerodinâmica. Vão ser basicamente duas aulas. A primeira aula vou tentar me concentrar bastante em alguns aspectos físicos do problema, colocar muito poucas equações, e se colocá-las, eu quero colocá-las de uma maneira bem simples. E depois, na aula seguinte, eu vou ter que fazer algumas continhas. Nós vamos tentar deduzir as equações de Sommerfeld, falando um pouquinho sobre os resultados do Rayleigh. Então, só para fixar bem as referências, a referência para a aula de hoje é essa estabilidade que tem no site. O título é Uma Introdução à Teoria de Estabilidade Aerodinâmica. Ela foi escrita, essa nota de alcunha, há 30 anos, bastante antiga, mas o conteúdo aqui, parte daqui ainda tem alguma utilidade. Então, eu vou tomar como referência essa nota de aula, não a nota de camada limite de fato. Eu pretendi escrever um capítulo na nota de aula de camada limite sobre estabilidade aerodinâmica, mas como essa apostila está disponível, não tem muita necessidade de ter material redundante. Outra referência importante, muito do que eu vou falar nas próximas aulas, eu tirei do livro do Philip Drazen. Isso é importante para fixar Drazen e Reed. Importante para fixar, para deixar bem listado, para fixar conhecimento. Philip Drazen esteve no Brasil em 89, deu umas palestras convidadas no COBEM, e ele era um pesquisador de primeira linha. Esse livro é clássico. Eu tinha duas cópias, uma cópia em hardcover, em capa dura, uma cópia em paperback, em capa mole. Emprestei a cópia em capa dura. O que vocês acham que aconteceu? Então, o que eu vou estar conversando com vocês hoje, na aula de hoje, na próxima aula, serão aulas curtas. Basicamente, eu tirei muito material daqui. Então, qual é a ideia da aula? O que eu gostaria de discutir com vocês? Eu gostaria de falar sobre um fenômeno chamado, que a gente pode chamar genericamente de estabilidade hidrodinâmica. E aí, eventualmente, a gente quer transitar, quer passar para o conceito de transição. Transição é a passagem do escoamento, do regime laminar para o escoamento turbulento. Então, hoje, agora, nos próximos minutos, vai ficar relativamente claro para vocês como isso se dá. Quero ver se durante a aula também eu passo alguns vídeos da National Science Foundation ilustrando esse problema. Então, assim, isso é um tema bastante contemporâneo. Na realidade, desde o século XIX, que algum avanço foi experimentado de modo relativamente, com algum rigor, de modo relativamente rigoroso, mas quando a gente fala de escoamento turbulento, quando a gente fala de escoamento laminar, alguma coisa que transiciona, a percepção dos escoamentos, dos fluidos, podem escoar de um modo bastante complexo, não é uma percepção recente, ela é antiga. Ela aparece na arte de várias formas. Então, se eu fosse falar sobre intimidade, eu acho que eu poderia, todos vocês poderiam citar imediatamente o Da Vinci. Todos vocês, de alguma forma, se depararam com alguns desenhos que ele fez de estruturas de escoamento relativamente complexas e que essas estruturas ilustram de um jeito magistral turbulência. Então, o Da Vinci, eu vou apresentar uma aula particular sobre ele. Ele, no final do século XIV, início do século XV, ele avançou algumas coisas importantes de engenharia que não são muito bem reconhecidas. Ele foi a primeira pessoa que tentou relativamente bem codificar o conceito de pressão, que o Euler media da formulação muito mais rigorosa 2 séculos depois, e ele fez isso observando o voo dos pássaros, e ele tentou relacionar de alguma forma, como ele não tinha um conceito de pressão, porque ele achou que o ar em regiões de pressão maior era mais pesado, em regiões de pressão menores ele era rarefeito, que não é inteiramente não verdadeiro, mas assim, ele realmente tentou quantificar a pressão.
Uma coisa importante que o Da Vinci tentou fazer também foi, ele anunciou o princípio da reciprocidade. Isso é muito utilizado hoje em dia nos estudos de vento. Por exemplo, eu quero medir um arrasto no corpo. O que o Da Vinci pensou? É equivalente eu mover o corpo ou eu deixar o corpo e mover o fluido. Então, no túnel de vento é assim, você quer eventualmente avaliar o arrasto sobre uma asa, sobre um corpo que se desloca. Mas é muito complicado você fazer o corpo se deslocar e instrumentar o corpo ou o escoamento ao redor dele. Então, o que frequentemente se faz em túneis de vento, túneis de água, canais, é você fixar o corpo e fazer agora o fluido escoar, passar sobre o corpo. Esses problemas não são totalmente equivalentes, mas são muito parecidos. Por que não são totalmente equivalentes? Porque eles não levam em conta a história do escoamento na frente do corpo. Exemplo clássico para vocês é o seguinte: suponha que eu tenho aqui ar parado e o corpo se deslocando. A turbulência aqui é muito baixa e o corpo penetra naquela região. Se eu quiser agora mover o fluido, vai ser muito difícil eu conseguir mover o fluido com os níveis de turbulência que o ar estava parado anteriormente. Então os problemas não são exatamente iguais, mas o princípio de reciprocidade é importantíssimo na tecnologia. O Da Vinci também foi o primeiro que pensou em propulsão separada. Nós vamos ver uma outra aula também. Os pássaros, eles têm sobre o modo de locomoção, o modo mais eficiente é o nado, a gente vai discutir isso em outras aulas, mas o pássaro, eles têm um modo muito peculiar de se mover, porque quando eles batem as asas, batendo as asas, eles conseguem não apenas propulsão, quer dizer, eles precisam conseguir propulsão, mas eles precisam também da sustentação. Então a gente pensa que a asa, primariamente, é para oferecer sustentação, mas ela tem que oferecer também propulsão. Então o bater de asa é muito complicado, porque a asa tem que variar o ângulo de ataque, a asa tem que variar o comprimento dela, a gente vai ver tudo isso, e reproduzir tudo isso em tecnologia é muito complicado. Mas alguns peixes, eles se movem de jeito diferente. O tubarão é o caso clássico. As nadadeiras dorsais, elas fornecem sustentação e a cauda fornece arrasto. Então o Da Vinci começou a pensar em fazer a locomoção separando arrasto de sustentação, que é o que acontece hoje em dia nos aviões modernos. O Da Vinci também, alguns outros pescadores na época, começaram a perceber que existia uma proporcionalidade direta entre resistência ao avanço e área molhada. Isso também foi uma coisa bastante importante. E ele teve uma contribuição importantíssima em balística também. O Da Vinci foi o primeiro que começou a experimentar com projéteis com formas aerodinâmicas, baseadas, essas formas, na geometria dos peixes, principalmente. Ele observava muitos peixes pássaros e começou a experimentar com balística com formas aerodinâmicas. E, finalmente, o que é importante do Da Vinci, que tem influência e tem impacto grande na aula de hoje, é a questão dos desenhos que ele fez para escoamentos complexos. O Van Gogh também fez muito desenhos interessantes, mas os desenhos do Van Gogh são absolutamente clássicos. Então, a mecânica dos fluidos lá, o Da Vinci, só para eu encerrar essa parte de atividade, o Da Vinci também já tinha um conceito de conservação de massa. Ele sabia que se num canal a área aumentasse, o fluido ele seria retardado. E ele sabia que se a área diminuísse, o fluido seria acelerado. Então foram várias contribuições importantes, mas o Euler e o Bernoulli veriam séculos depois, e a questão de estabilidade dinâmica começou a ser muito observada no século XIX. Então, o problema de motivação que eu vou colocar aqui para vocês, para discutir estabilidade dinâmica, na realidade são dois problemas. É um problema de instabilidade em cilindros concêntricos, e no Fox no abdômen, nos livros que vocês estudaram, isso está lá muito bem registrado, e escoamento, que é chamado de estabilidade Deco, estabilidade de Bernard Convection, que é a estabilidade provocada por aquecimento, por efeitos térmicos. Então, eu vou discutir isso aqui nos próximos minutos. Então, o Rayleigh começou a estudar esse problema com escoamentos não viscosos em 1880, mais ou menos, e ele avançou em resultados importantes. Mas, o Couette, do Mallock, acho que em 1880, depois a gente confere isso, por favor, no Mallock, em 1888, possivelmente, também depois a gente confere isso, aí eles começaram a estudar um problema diferente. Na realidade, em 1880, eu acabei de mencionar, foi o Rayleigh. Eu acho que tanto o Couette como o Mallock foram cerca de 10 anos depois. Eu vou estar então aqui em 1890, 1896. A gente volta a conferir isso, mas acho que essas datas são mais fiéis. De qualquer forma, final do século XIX. Então, eu vou botar, sei lá, 1890, 1896. 1880 foi o Rayleigh e o Couette e o Mallock
Eles discutiram esse problema depois do Rayleigh, com certeza. Porque o Rayleigh foi o primeiro que discutiu a parte dos escoamentos não viscosos, e o Mahler ele tinha um problema prático para resolver. Ele tinha que tentar construir um aparelho para determinar a viscosidade do fluido. Então, como é que os aparelhos funcionavam naquela época? Um aparelho fácil, que a gente discutiu lá em todos os estudos várias vezes. Um aparelho fácil de tentar medir viscosidade era simplesmente construir um aparelho com 2 cilindros concêntricos e uma folga entre eles muito baixa. Então, o que na atividade eles faziam? Lá no século XIX, eles deixavam o cilindro interno fixo e rodavam uma velocidade crescida o cilindro externo. Como é que... E aí mediam a força que eles aplicavam sobre o cilindro externo, que era uma coisa fácil de fazer, né? Então, se você tivesse o cilindro interno e o cilindro externo, se a gente bota um braço de força aqui, a gente tem uma força, essa distância aqui é conhecida, a gente vai chamar de L1 e aqui a gente vai chamar de F1. Então, com esse braço, para essa força, vamos supor só para fixar a ideia, isso aqui agora vai ser eventualmente menor. Como, quando a gente fosse tentar rodar, haveria uma resistência ao avanço provocada pelo fluido que preenche essa forma entre os 2 cilindros. A gente tentando girar nesse sentido, a força teria o sentido contrário. Então, o que acontece? Para eu conseguir vencer essa força, aplicando a força L1, a força que estaria atuando aqui, F2, desculpa, seria apenas uma razão agora, entre L1 e L2 e F1 e F2. Tá? Então, quer dizer, o torque teria que ser o mesmo, o torque que eu apliquei aqui. Então, sei lá, se o braço aqui fosse 2 vezes esse daqui, 2 vezes o braço, eu precisaria de uma força à metade do anterior. Então, conhecendo F1, L1 e L2, a gente saberíamos quem era o F2. Esse F2 era a força de resistência ao avanço. Então, só para a gente fazer umas continhas muito simples, isso a gente vai ver depois, vamos supor só que localmente aqui, nós pudéssemos aproximar, então o cilindro interno está fixo, a velocidade aqui é 0, o cilindro externo está rodando a velocidade V2, a gente tem uma noção da tensão local aqui. A tensão local vai ser μ, que é a viscosidade do fluido, deu VY, então a tensão local vai ser μ, V2 menos 0, V2, dividido pela distância dos raios, que era a folga A. E essa tensão, para calcular toda a força que eu precisaria, que seria a resistência ao avanço de F1, bastava então que ele pegasse todo esse termo e multiplicasse pela área do cilindro. Que, se isso aqui fosse H, seria 2π, o R2 externo, vezes H. Então, essa área multiplicada pelo nível 2 seria exatamente o que seria contrabalanceado pelo F2. E aí, o que vai acontecer? O R2 é conhecido, o H é conhecido, e fixo. O A é conhecido e fixo, são todas características geométricas do equipamento que a gente acabou de projetar. Então, se nós medirmos F2 e se medirmos V2, que é a grandeza que vai ser determinada, μ. E mais ainda, essa relação aqui, se μ for constante, quer dizer, se a viscosidade do fluido não variar naquelas condições que eu estou fazendo de experimento, à medida que aumentar F2, V2 tem que aumentar de um jeito linear. Então, o que as pessoas faziam? Eles pegavam o cilindro e começavam a rodar. E faziam um gráficozinho. Na realidade, no Fox McDonald, a gente faz uma conta em que a gente inclui também os efeitos de ponta. Mas o que a gente fez aqui é uma continha bem simples, só para ilustrar o problema. Mas, de qualquer forma, o que acontecia? Quando eles começavam a aumentar a força, a velocidade deveria aumentar e esse aumento deveria ser um aumento linear. Só que chegava um momento em que eles continuavam aumentando a força e a velocidade parava de aumentar. E se o cilindro fosse transparente, eles começavam a observar que se formavam no cilindro inicialmente umas ondas de instabilidade. Essas ondas de instabilidade, elas eram relativamente bem periódicas, elas começavam a crescer, elas passavam por um processo de não linearidade e finalmente o escoamento aqui parecia que ele estava todo turbulento. Então parecia que agora existiam duas viscosidades.
de uma viscosidade anterior, eu vou chamar de eresia, parece que era ligada às propriedades moleculares do fluido, mas depois parecia que apareceu a viscosidade, era uma viscosidade ligada à turbulência do escoamento. Tá? Então, uma viscosidade turbulenta. Deixa eu só ver se ficou bom. Viscosidade turbulenta. E aí, bom, então esses experimentos inicialmente eram com o cilindro interno fixo e o cilindro externo rodando. Mas aí os pesquisadores todos começaram a experimentar com várias situações diferentes. Fixa agora o externo e roda o interno. Roda os dois em direções diferentes. E começaram a perceber que os resultados, que a transição daquele padrão bem conhecido, que a viscosidade era constante. O novo padrão agora, que parecia muito agitado, dependia de como os dois cilindros eles rodavam, como é que eles se comportavam com relação ao outro. E o Jack Taylor fez um trabalho absolutamente brilhante, um experimento brilhante, em 1921, numa célula chamada, essa geometria é chamada célula de Taylor, em homenagem ao Taylor, e em 23 ele publicou um trabalho que é uma obra-prima. Deveria estar no museu pendurado lá para as pessoas olharem aquele trabalho. E ele conseguiu fazer um gráfico em que eu vou mostrar para vocês aí no filme, em que dadas as velocidades de rotação, ele podia dizer se o escoamento em dois eixos, a velocidade de rotação do cilindro interno e do cilindro externo, ele conseguia dizer para a gente se o escoamento permaneceria estável, ou se ele teria uma tendência à instabilidade e uma tendência à transição hidrodinâmica. Então, assim, isso foi absolutamente brilhante e isso deu isso criou em fluidos uma noção espetacular. Qual é a noção espetacular? A noção é a seguinte: eu pego o escoamento e começo a levar para um certo limite. Se ele passar daquele limite, a gente estala os dedos e o regime passa de laminar para turbulento. E isso nesse problema sempre é verdade. Sempre que um certo threshold, sempre que um certo limite for excedido, o escoamento passa por uma configuração bastante agitada para a configuração turbulenta. E qualquer livro de física que vocês peguem, qualquer introdução ao tema de estabilidade dinâmica, um problema a ser discutido é esse. Esse e um irmão gêmeo dele, um outro problema muito parecido, que é o seguinte problema, que é o problema de estabilidade interna de Bernard Convection. Olha o seguinte, como é que seria o segundo problema? O segundo problema seria o seguinte: a gente pega uma placa, essa placa tem espessura de fio relativamente pequena, e a placa é aquecida. Então o que vai acontecer? Se a placa fosse infinita, o fluido que está mais quente embaixo, ele vai tender a convectar para cima. Qualquer um que ande de parapente, qualquer um que ande em asa delta, etc., sabe dessas coisas. Qualquer pássaro sabe dessas coisas. Por quê? Porque o fluido vai tender a subir. Mas se o fluido está subindo por essa região, esse espaço não pode ficar vazio. Então o que acontece? O fluido que eventualmente está em cima, ele começa a descer. O fluido começa a descer. O fluido sobe. E aqui ele começa a descer. E aí, aparecem no escoamento várias células dessas de recirculação. Então, se aqui está fazendo essa coisa, isso aqui está subindo, aparecem várias células de recirculação. Então, suponha agora que isso aqui fosse a distância, isso aqui fosse o continente americano aquecido de um lado, o continente africano do outro lado, e um pássaro que é voado daqui das Américas para a África sem bater águas. O que ele faz? Ele é esperto. Ele entra na térmica aqui. Ó. Ele vai descendo pela térmica, acompanha e sobe. Desce, sobe. Chegou lá na África. Então, o que todo planador gostaria de fazer, o que todo pássaro gosta de fazer, e é por isso que as penas dos pássaros têm sensores, há algumas penas que são totalmente relacionadas ao voo batido, principalmente as redes primárias, que são as penas que ficam na ponta das asas, elas contribuem basicamente para a sustentação, mas há penas no corpo dos pássaros que são sensores.
Elas estão tentando entender o que acontece com os comentadores ao redor delas para que eles tomem vantagem. O tratamento deste problema com esse guarda muita semelhança, tratamento teórico. E isso eu vou mostrar na segunda aula, na aula seguinte. E isso são problemas chamados de estabilidade temporal. Por quê? Porque eles foram muito importantes em introduzir o conceito que eu acabei de discutir com vocês. Qual é o conceito? Leva o escoamento com certo threshold, com certo valor de alguns parâmetros, está no dedo, fica lá quietinho, o escoamento vai passar do regime laminar para o regime turbulento. For example, let us look at the flow between two concentric cylinders. The inner cylinder turns, the outer cylinder is stationary. We have put flakes in the fluid to make the flow visible. Turning the inner cylinder at an angular velocity less than a certain critical value, the flow is stable. Increasing the angular velocity to above critical, bands appear in the flow. If we put beads in the fluid, we see that the bands are really toroidal vortices. If we increase the angular velocity still further beyond a second critical value, a second instability occurs, and at still higher angular velocities, the flow becomes turbulent. A fluid, heated from below, may become unstable. This thin cell contains fluid and particles to make the motions visible, and a heating element at the bottom. As we turn on the heat, the fluid becomes unstable. The hot, buoyant fluid can get away before it loses heat and buoyancy to its surroundings. The critical parameter is the Rayleigh number, which involves gravity, the thermal expansion coefficient, the vertical temperature gradient, and the effects which tend to prevent instability, viscosity and thermometric conductivity, and finally a length parameter h, such as the thickness of the fluid layer. Above a critical value of the Rayleigh number, a layer of fluid will be unstable. Here is a layer of fluid heated from below and cooled by the air above. I increase the Rayleigh number by heating the bottom. The time scale in this scene is speeded up. As the Rayleigh number goes beyond critical, instability sets in the form of Bénard cells. Let us look at that again. Adding a drop of shiny fluid at the corner of 3 cells, we see the fluid spread out along the bottom and come up again, showing the location of a cell as seen from below. If we now tilt the bottom of the pan, the Rayleigh number will vary across the pan because of the variation in depth. On the left, the layer is shallow, the Rayleigh number is below critical, the fluid is stable. In the middle, the Rayleigh number exceeds critical and the Bénard cells are apparent. Going further to the right,
we see the size of the Bernard cells increase. Their size is proportional to fluid depth. You can see similar processes in the kitchen and also in nature, where clouds may be the visible trace of cellular convection patterns. E quando essas coisas começaram a ser discutidas, tinha um outro sujeito lá na Inglaterra, aliás, tinha um na Inglaterra e outro na França, que estavam preocupados com a mesma natureza de fenômeno. Então tinha um sujeito chamado Bucinesc, lá na França. Tinha um sujeito chamado Reynolds, lá na Inglaterra, que estavam estudando um problema semelhante. Só que não era um problema fechado dessa forma, era um problema, como é que o Reynolds fez? Ele pegou um tubo, mergulhou esse tubo no reservatório. Então aqui eu vou abrir, vou deixar o escapar por aqui. E aí ele controlava, pelo nível do reservatório, a vazão de água que entraria aqui. Essa água aí, ela era recuperada pelo reservatório, era bombeada de novo para esse tubo, mas sem causar perturbações. Isso é importante. Quanto menos perturbações possíveis, melhor. E aí, o que o Reynolds fez? Ele fez uma outra coisa também interessante. Ele colocou aqui um recipientezinho. E dentro desse recipiente, ele colocou um corante vermelho. E ele fazia o seguinte, ele soltava o corante em algum ponto aqui da tubulação. E o que ele percebeu? Dependendo da vazão do fluido, do escoamento, o corante que ele soltou subiu uma linha sem definida. Ele ia lá muito bem comportado. Quando ele começava a aumentar a vazão, esse corante começava a passar por um movimento que ele não chamou de turbulento. Ele chamou de sinuoso. Começava a fazer umas ondinhas assim. Se ele aumentasse mais ainda o número de Reynolds, isso daqui começava a passar em algum ponto por processo não lineares e eventualmente simplificava totalmente o turbulento. E aí, voltando para cá, esse problema recebeu o mesmo tipo de interpretação física que o problema anterior do Mallock e do Taylor em particular receberam. O West, o Mallock, o Taylor, o Rayleigh. Então, qual foi a interpretação? A interpretação é o seguinte, que o Reynolds percebeu. Ele percebeu que existia um número dimensional que era a velocidade média passada na seção, multiplicada pelo diâmetro da tubulação e dividido pela viscosidade cinemática, e que o que acontecia aqui era função do que acontecia com aquele núcleo dimensional. Isso foi um avanço absurdo. Porque o Gustav Eiffel estava às voltas com o mesmo problema. Só que o Gustav Eiffel, o que ele queria calcular? Ele tinha feito a Torre Eiffel, depois a gente vai conversar sobre isso. Ele era um grande cientista, ele era o Gustav Eiffel, ele era um grande engenheiro calculista, mas ele era aerodinamicista. Ele construiu um tubo de vento que ficou bastante famoso. O que o Gustav Eiffel queria fazer? Ele queria relacionar movimento de projéteis que caem, e velocidade, mais específico do meio, diâmetro, a natureza, a superfície do projétil, com a força de resistência às outras. O Gustav Eiffel fez vários experimentos sobre isso. Só que ele não tinha um grupo dimensional para encapsular aquilo tudo. Então o Gustav Eiffel ficava maluco, porque para calcular a força de resistência, ele sabia que era uma função, por exemplo, da velocidade do escoamento, ele sabia que era uma função do diâmetro da esfera que ele estava lançando, ele sabia que era dependia da rugosidade da esfera, dependia das propriedades do meio, e tentar correlacionar isso aqui tudo, fazendo com que todos os parâmetros variassem de um modo independente, eles que tivessem um número enorme de dados
a partir dos quais ele conseguia tirar um computador definitivo. O que o Reynolds fez? Ele pegou todo mundo aqui, é claro que a rugosidade não está ali, mas o U, D, o I e o O encapsulou em um número. E nesse número ele começou a fazer gráfico lá para o Gustavo. Eu poderia ter feito um gráfico, eventualmente, Reynolds contra o coeficiente de resistência, a força de resistência, e acharia um padrão qualquer. Então, o avanço do Reynolds foi importantíssimo. E o que ele descobriu? Ele descobriu um resultado, para vocês que fazem engenharia, que é de fundamental importância. O que o Reynolds descobriu? Ele descobriu o seguinte: se o Reynolds fosse menor do que 2.200, 2.400, o escoamento ficaria no regime laminar, ficaria bem comportado. Acima de 2.400, etc., acima de Reynolds maior do que 2.400, ele ficaria no regime turbulento. Reynolds faz escoamento dentro de tubulação. E se o Reynolds ficasse nesse intervalo, entre 2.400 e 2.200, o regime seria um regime de transição. O que significa transição? O escoamento ficava meio que variando entre um comportamento bem comportado e um comportamento mal comportado. Então, isso aqui é importantíssimo em engenharia, por quê? Porque todas as formulações que vocês forem desenvolver no futuro, elas vão tomar em conta, principalmente, o regime em que o fluido escorre. Se o regime é laminar ou se o regime é, eventualmente, turbulento. Então, isso aqui foi importantíssimo, mas há sutilezas. Quais são as sutilezas? O Ekman repetiu esse experimento anos depois e chegou em Reynolds 44 mil no regime laminar. Como é que ele conseguiu isso? Ele fez experimentos com grau de perturbação, com grau de disturbance muito baixo. Esse experimento depois foi feito na Universidade Americana, acho que foi em Houston, em que conseguiram chegar no número de Reynolds 90 mil, o escoamento ainda no regime laminar. Mas, de novo, as condições do escoamento eram totalmente, botaram o laboratório inteiro em cima de amortecedores, ninguém podia entrar na sala, ninguém podia respirar. O grau de controle do experimento era muito grande. Então, é o que o Ekman encontrou, e o que foi encontrado nessa Universidade Americana. Suscitou um monte de dúvidas, quer dizer, então a pergunta é o seguinte: se eu não perturbar esse escoamento, o que acontece? Ele vai permanecer o resto da vida como laminar? Essa pergunta é importante do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista de engenharia, ela não faz muito sentido. Por quê? Porque não há como a gente controlar as perturbações que estão na natureza. Então, quando vocês, na vida prática de vocês, encontrarem um escoamento com Reynolds acima de 2.400, 3, 3.500, olha o regime dele, o regime é turbulento. E por que essas coisas todas são importantes? Na vida de vocês, vocês frequentemente vão encontrar escoamentos com Reynolds muito acima de 8 mil, muito acima de 10 mil. O Reynolds pode chegar acima de 10 a quarta, com certeza vocês vão conseguir atingir esse valor, mas vocês vão começar a ter Reynolds na faixa de 10 a quinta, 10 a sexta. Então, exemplo, vamos supor que nós tivemos agora, você viu, uma baleia azul aqui nadando. Olha lá a baleia azul. Qual o Reynolds da baleia azul? O que a gente faz essa conta? Reynolds da baleia azul. Então eu tenho que pegar a velocidade característica. A baleia azul vai estar viajando aqui, velocidade, 1 metro por segundo, mole. Acho que ela chega se der uma sortida, ela chega de 10 metros por segundo, tranquilamente. Mas vamos deixar de 1 a 10. Cobrando a baleia azul, 10 metros, tranquilamente. Viscosidade cinemática da água. 10 a menos 6. Se eu fizer essa conta aqui, isso aqui vai dar aproximadamente 10 a 7. Se a baleia tiver uma velocidade maior, ela vai chegar em 10 a 8. A descrição dos escoamentos nesta faixa do direito é complicadíssima. Eu vou explicar para vocês. Porque com esse número de Reynolds, o Reynolds muito alto, o grau de nolinearidade do problema, ele aparece em sua plenitude, ele aparece plenamente. Tá?
Então, a contribuição do Reynolds foi importantíssima e a gente criamos na aula 2 mais ou menos uma noção. Qual é a noção? Estala um dedo e a gente parte de um regime bem comportado para um regime mal comportado. Mas, com cuidado. Lá na célula inteira, se eu chegasse naquele threshold, eu podia eu instalava o dedo e eu mudava de regime. Aqui não, aqui é complicado. Aqui, se eu diminuir o grau de perturbação do sistema, eu consigo empurrar a tensão para frente. Tá? Então parece que existem dois tipos de transição na literatura, na natureza, são descritas na literatura, e a pergunta é a seguinte: camada limite estava aqui na célula inteira, ou camada limite está aqui no experimento do Reynolds? Nas próximas aulas nós iremos responder. E aí, para fazer a ponte com o que vem lá na frente, eu vou acabar de elaborar um pouquinho em cima do que eu acabei de mencionar agora sobre camada limite. Por quê? Porque alguns experimentos foram feitos em camada limite para mapear os estágios de transição. Ou seja, quando a gente sai do regime bem comportado, começa a acontecer um monte de bagunça e começa a chegar lá na coisa muito turbulenta, o que acontece aqui no meio? Como é que nós mapeamos isso? Então, no Schlichting tem uma figura que é uma figura clássica, que eu vou agora tentar reproduzir para vocês, porque parte dessa figura é o que a gente vai ver, ou o que vamos discutir na próxima aula. Então, o que eu quero discutir com vocês agora é o seguinte: temos uma placa, essa placa é semi-infinita, ela vai embora, e eu vou desenhar agora aqui a placa vista de cima. Isso aqui é a placa vista de cima e aquela vista lateralmente. Então, quando o escoamento começa a passar na placa, aqui na ponta dela, os efeitos do Reynolds é muito baixo, os efeitos viscosos dominam totalmente. Mas em algum momento, quando a gente começar a andar a jusante, os efeitos convectivos vão começar a ficar importantes, os efeitos advectivos, que eu acho melhor chamar de advectivos. Os efeitos terminais começam a ficar mais importantes e começa a aparecer uma camada limite que a gente viu nas últimas aulas, que era uma camada limite cuja espessura, o delta, lembra? Ela variava com x elevado a meio, raiz de x. Tá? E aí, se a gente continuar andando de novo a jusante, dependendo do grau de excitação que existe externamente ao sistema, isso aqui começa a passar por algumas instabilidades, começa a ficar não linear, começa a quebrar, aparecem algumas estruturas diferentes, são bem identificadas e o escoamento fica totalmente turbulento. Ou seja, olhando de cima, quando essas coisas começam a ficar bem regulares, aparecem umas retazinhas. Isso aqui não está bem regular, tá? Para fazer as coisas relativamente. Então, isso aqui aparece em retazinhas mais ou menos paralelas, que são os vales, os picos, são os vales, os picos que está aparecendo ali. Quando a gente começa a avançar demais, quando o escoamento começa a avançar, essas estruturas elas começam a meio que flambar. Elas começam a sofrer efeitos de não linearidade. Eventualmente, esse efeito ficou tão grande que elas começam a quebrar. Elas começam a quebrar. Depois que elas quebram, começam a se formar alguns pontinhos, a partir dos quais são geradas umas esteiras bastante complexas. E quando todas essas esteiras se juntam, o escoamento fica totalmente turbulento. Então, voltando para cá, nós poderíamos separar toda essa confusão numa região que a gente pode chamar de uma região linear. Essa aqui é a região linear. Essa aqui é uma região não linear. Depois existe a região que as pessoas chamam de quebra e explosões. Isso aqui são chamados pontos de turbulência. Em inglês, turbulent spots. O Leonard Arcimo, em 56, em Caltech, foi um dos primeiros a estudar esse problema. E, finalmente, quando todas as esteiras dos turbulent spots, quando elas se juntam, a gente chega numa região turbulenta.
Então, entre a região laminar e a região de escoamento bem comportado e a região turbulenta, existem 4 regiões intermediárias que são bem mapeadas. Bom, quando os efeitos lineares começam a entrar no jogo, o jogo fica sério, fica bastante complicado. Então, o que nós vamos fazer na próxima aula? Nós vamos discutir a abordagem basicamente para tratar do problema quando as perturbações ainda evoluem de um modo linear. E militar nessas outras regiões, é preciso que a gente faça simulação numérica com um grau de precisão absurdo. Por quê? Porque fisicamente agora, o escoamento, a partir de algumas perturbações que nós coloquemos, ele vai transicionar de laminar para turbulento. E qual é a encrenca da simulação numérica? Não é qualquer simulação numérica não pode ser permitido que perturbações ou que intrínsecas da simulação, erros de truncamento, etc., coisas que não são físicas, elas entrem no problema. Então, qualquer simulação numérica do processo de estabilidade transacional, ela tem que ser muito rigorosa. Por quê? Porque não pode ter estabilidade gerada artificialmente por falta de rigor no próprio procedimento numérico. Então, qual foi a ideia da aula de hoje? A ideia da aula de hoje foi mostrar para vocês os tipos diferentes de transição que existem, aquela de célula, de Taylor e a de convecção natural, normalmente é chamada de estabilidade temporal, que é o tipo de problema que a gente vai discutir na próxima aula, mas a camada limite, o problema ele é dito de estabilidade espacial, também vamos discutir na próxima aula. Por quê? Porque na camada limite a estabilidade se manifesta à medida que a gente vai andando ao longo da camada limite. Eu boto o carinho andando, e aí, em algum momento, ele vai perceber quais são as perturbações. Eu tinha uma visão do Schlicht um pouco enviesada, eu achava que ele tinha sido muito importante pelo livro que escreveu, mas essas ondas iniciais de perturbação, elas são conhecidas como ondas de Tomier-Schlicht. Tomier-Schlicht são eles. Ele foi um pesquisador muito importante em estabilidade hidrodinâmica. O que ele fez foi muito precursor, em 1933. Depois, alguns ajustes foram feitos, algumas correções foram feitas, mas o Schlicht tem resultados importantes em estabilidade hidrodinâmica e em escoamento sobre superfícies rugosas. Então, o Schlicht é um livro de um excelente professor e é um livro também de um excelente pesquisador. Tendo dito isso, pessoal, eu vou encerrar a discussão de agora e na próxima aula eu vou falar rapidamente então, sobre métodos para a gente atacar a estabilidade linear. Então, aguardo vocês para a próxima aula. Obrigado. Now we are looking directly at the wall which contains the slit. The slit is near the left edge of the picture. Notice the smooth, almost glass-like appearance of the die. This is typical of a laminar boundary layer. Now we introduce effective trips. The flow over the slit becomes turbulent. The relatively regular, streaky structure you see is typical of the wall layers of the turbulent boundary layer. The die streaks are actually zones of low-speed flow, and the clear areas in between are faster-moving fluid. If we remove one of the trips, we can observe the transition region between laminar and turbulent flow over the slit. In this region, you can see laminar flow side by side with turbulent flow. You can also see transient spots of turbulence moving down through the flow. If we move the remaining trip further upstream, the fraction of the flow which is turbulent at the slit decreases. Finally, the entire flow becomes laminar again. In the laminar turbulent transition problem, we again find several patterns of flow, and again the state of knowledge is different for each pattern.
If we know the flow is laminar, we can calculate many fine details of performance from well-developed theory. If we know the flow is turbulent, we have workable approximate theories for a few simple cases. In a number of other cases, we also have good data correlations for such things as friction and heat transfer coefficients. If the flow is in the transition region, the theory is quite incomplete. As in our diffuser example, theoretical prediction of when a shift will occur from one regime to another is the most difficult thing of all. We have only part of the theory for a handful of cases and data correlations for a few more. We can predict results based on established flow models, but even in this very old and much studied problem, we still need correlations of data to predict the flow pattern that will actually occur.